gastando água demais. A Casa das Torneiras tem chuveiros, torneiras, aquecedores, solar e a gás, duchas higiênicas, caixa d'água, filtros, válvula hidra, reparos em geral, louças e metais sanitários, grandes marcas, grandes ofertas, ótimo atendimento. Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Santa Josefa 336, 34410104 e 34422083. Gran São João traz Aical e Educadora apresentam Baile da Rainha 2017. A abertura oficial do Rodeio de Limeira, sábado 8 de julho, 10 da noite no Gran. 2 palcos, 3 atrações. No palco principal, a dupla mais afinada do Brasil, Christian e Ralph. Faz tudo acontecer. Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer. Christian e Ralph ao vivo. Chora feito, me mata de uma vez. No palco da Estéreo Som, Eduardo e Rafael. Tá sabendo da minha vida. E Bruna Bernardi. Mas saiba que não vai voltar. Garanta seu ingresso antecipado com desconto. Quem compra antes, paga menos. Pontos de venda. Ponto X Games, Carlos Gomes, 576. Bambino Festas, Avenida Piracicaba 401. Baile da Rainha 2017. Informações no Facebook da Educadora. Censura 18 anos. Patrocínio Sorella Enxovais, vendas no atacado e varejo. Avenida Nelson Aparecido do Nascimento 872, na rotatória do Vitório Lucato. Apoio Gazeta de Limeira. Realização Aical. Ele é tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor. Baile da Rainha 2017. Mais uma promoção da Rádio Oficial do Rodeio de Limeira. Sua TV antiga tá ruim e você quer uma nova rapidinho? Com o Retira Rápido Casas Bahia tá na mão. Você compra hoje no site e amanhã mesmo tá na mão para retirar na loja mais próxima. Aproveite! Tem Smart TV 48 Samsung com acesso à internet por R$ 2.599 à vista ou em até 11 vezes no cartão. Aproveite seu FGTS. Retira Rápido Casas Bahia. Você compra hoje no site e amanhã tá na mão. Tá na mão, tá na mão, mão. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Meio-dia pontualmente, eu vou colocar um ponto final no A Voz do Povo desta quinta-feira, mas antes de colocar um ponto final, eu vou fazer rapidamente aqui 3 registros. Primeiro, mandar um abraço para a nossa ouvinte Edna, que está pedindo para a gente lembrar, e eu esqueci. Desculpe, viu, Edna? Esqueci, falei de todas essas festas aqui, esqueci da festa de São Cristóvão, que é outra festa belíssima, muito boa, que acontece também nesse final de semana, a festa de São Cristóvão, a igreja de São Cristóvão, lá na Rua Bahia, né? Na Vila Cristóvão, uma festa muito boa, muito bacana também. Então, desculpa a falta de registro aqui, viu, Edna? Outro registro rápido, o agradecimento ao nosso ouvinte Renato. Obrigado, Renato, pela informação. Renato entrou em contato com a gente pelo WhatsApp, dizendo que houve um acidente grave de moto ali no Olindo de Luca. E a gente está levantando informações, viu, Renato? Obrigado por você ter entrado em contato conosco e mandado a mensagem para a gente aqui. A gente agradece sempre essas informações dos nossos ouvintes, sempre muito importantes. E o último registro rápido que eu quero fazer é do nosso ouvinte Mauro, que também mandou aqui para o WhatsApp da Educadora uma mensagem dizendo assim: Ivan, comente sobre as mães que não trabalham e põem crianças na creche através de pastores e vereadores furam fila. Conheço muita gente que precisa e não consegue. E conheço bastante gente que não trabalha e conseguiu. Precisa fazer uma triagem.
Eu sei que toda criança tem direito à creche, mas não é justo a mãe ficar o dia inteiro no portão jogando conversa fora e o filho na creche. Pois é, Mauro, você já deu uma pista aqui do quanto essa discussão é polêmica, é um tema polêmico, é um tema que dá discussão para um caminhão de programa. A Voz do Povo, esse que você está levantando aqui, né? Quem sabe a gente aborde essa questão um dia desse. A gente agradece mais uma vez ao nosso ouvinte por esta interação. E agora sim, agora eu coloco um ponto final no A Voz do Povo de hoje para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui na manhã desta quinta-feira. Caio, boa tarde, Caio. Boa tarde, Ivan. Boa tarde para todo mundo que nos ouve e vê neste colóquio, o momento de maior audiência do rádio de Limeira, do rádio em todas as plataformas. Aliás, muito obrigado pela enorme audiência. Calma, Ivan. Muito obrigado pela enorme audiência. Muito obrigado ao Vídeo Divino, que já manda uma mensagem aqui. Ele também nunca falha, dizendo: a campeã voltou. E um abraço apertado no pastor Newton Tomazini, lá dos Estados Unidos, nos ouvindo e vendo. Você está muito entusiasmado. Eu ia pedir para você cumprimentar os nossos amigos ouvintes. Enquanto eu vou ali buscar uma coisa, eu já volto, porque eu esqueci. Eu preciso pegar um negócio ali. Eu preciso pegar uma coisa enquanto você cumprimenta os ouvintes. Vai pegar uma coisa que eu... Cada coisa, não é? Cada coisa que a gente tem que passar. Bom, deixa eu mostrar aqui para a câmera. Este é um flyer do show que vai acontecer depois de amanhã, sexta-feira, no sábado, dia 8 de julho, no Gran São João. É o Baile da Rainha com Christian Ralph, Eduardo e Rafael, Bruna Bernardi. São 2 palcos, 3 atrações. Quem compra antes, paga menos. Garanta o seu ingresso antecipado com desconto no Gran São João, a casa dos grandes eventos aqui em Limeira, na Ponto X Games, ao lado da Praça do Museu, na Rua Carlos Gomes e também na Bambinos Festa da Avenida Piracicaba. Pois não, Ivan Schutzer? Eu tô de volta. Você sabe que eu andei um tempo assim, um tanto quanto constrangido, né? Eu fiquei pensando, falei, puxa vida, o Caio me dá tanto, rapaz. Caio me dá... Mas como me dá esse rapaz, né? Ele gosta de fazer. E eu não dou nada para ele. E eu não dou nada para ele. Não seria um problema dar, mas você está se referindo a presente. Ele vive me dando, a mimos, né? Vive me dando. E eu não dou nada para ele. Eu tava ficando constrangido já, né? De tanto que você me dá. Tava ficando irritado, porque fazia muito tempo que você não dava, né? De tanto que você pra se acalmar, me dá, você resolveu. Chegou a hora de dar, né? De tanto que você me dá e eu não dava nada para você. Eu tava ficando constrangido já, né? Então aí... E você sabe que eu encontrei um livro, Caio, que eu falei, puxa, esse livro é a cara do Caio Bortolã. E eu resolvi te dar de presente esse livro. Puxa vida, Ivan. Você me deu outro dia um baita de um box dos Beatles, coisa mais linda. Eu tava constrangido já. Para a câmera, MPB na era do rádio. É a sua cara esse livro aí. Pelo Sérgio Cabral, o bom. Muito obrigado. Isso que é o chique do negócio. O livro foi escrito por Sérgio Cabral, pai. O bom, o Sérgio pai. Cabral, pai. Muito obrigado, Ivan. Sérgio Cabral, pai, que é uma grande figura, né, do jornalismo. E vou guardar com muito carinho. Uma grande figura do carioca, né, da Gema. Que deve estar muito envergonhado por tudo que anda acontecendo. Meu Deus do céu, não merecia, Aliás, ele isso. Né? Ele já devia andar envergonhado há algum tempo, né? Porque o filho leva o nome do pai, o Sérgio Cabral, que foi um dos jornalistas que praticou a resistência ao regime militar, né? Basta dizer que o Sérgio Cabral foi um dos artífices do Pasquim, né? Lutando contra o pai, né? O Sérgio Cabral, o pai... Esteve no Pasquim lutando contra a ditadura militar. Fez parte daquela turma do Pasquim, que outro dia fez aniversário. Jaguar, Ziraldo, dia desses fez aniversário, Pasquim. Mas muito obrigado. Agora, eu acho que você vai gostar desse livro aí. Agora, ele conta a história do... Vou até abrir. Ele conta a história da música, das primeiras... Ele vem desde as primeiras gravações da música popular brasileira, né? Da música brasileira. Depois ele vem contando a história do rádio, né? As primeiras emissoras de rádio no país e tal. Como é que era o rádio daquela época. Por isso que eu falei que é a sua cara. Você vai gostar muito. Você vai gostar muito. Obrigado. Já vou começar a ler hoje mesmo. Gosto muito da leitura, gosto muito de livros.
tenho muitos livros em casa, são os meus melhores companheiros e vou ler e vou guardar, claro, com muito carinho. Engraçado, né? O pai não imaginou que o filho fosse dar no que deu. O filho que leva o nome do pai. Da mesma forma que pais e mães, quando acontece um acidente como esse que aconteceu com o filho do Guerra, jogador do Palmeiras, a gente se põe a pensar, foi negligência, foi falta de atenção, e foi, né, Ivan? Foi negligência, foi falta de atenção, mas nenhum pai, nenhuma mãe, você pode falar muito melhor do que eu, porque você é um excelente pai, você é um pai dedicado aos seus filhos, cuidadoso, atencioso, amoroso, mas acho que nenhum pai... Gostaria de ter sido tudo isso para os meus filhos, sim. Nenhum pai e nenhuma mãe, mesmo desatentos, gostariam de passar pela situação que agora o atacante do Palmeiras está passando. Tá louco. Isso é uma coisa terrível, né? É uma coisa antinatural até, né? Os filhos irem antes dos pais. Né? Uma coisa antinatural até, né? O noticiário não nos deixa saber qual é o estado de saúde do garoto, né? Porque a família... Eu li uma notícia agora, parece que a situação do menino era estável. Quer dizer, o fato de estar estável não significa que está tudo resolvido, né? Mas o fato de estar estável já significa que os médicos têm um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar, né? Mas realmente a situação ser grave não estão divulgando. Não é pouco comum. Nós damos notícias assim, a torto e a direito. A criança que caiu na piscina enquanto a mãe foi buscar o refrigerante ou a cerveja no churrasco. Acontece. Claro que há. Recomendações de segurança, quem tem piscina em casa deve cobrir a piscina ou usar. É muito comum hoje também, são grades que são colocadas separando a piscina da casa ou até redes que são colocadas, mas que têm que ser bem fixadas para que a criança não se enrole na rede e isso facilite o afogamento da criança, não é? Mas o fato é que um outro jogador de futebol, dizia ontem o Milton Neves, que teve sucesso na carreira, o Marinho. Você se lembra do Marinho? Atacante que foi do América de Rio Preto, do Atlético Mineiro, do Botafogo do Rio, lembro. do Bangu. Andou pelo exterior foi também, vice-campeão brasileiro pelo Bangu, foi convocado pelo Tele Santana, quase jogou a Copa de 86. O Marinho passou por uma situação exatamente igual. Ele dava uma entrevista para um veículo de imprensa na época que o Marinho fazia tanto sucesso, ou até mais sucesso do que o Guerra, atacante do Palmeiras, e negligenciou. O filho dele foi à piscina, ele morava numa mansão no Rio de Janeiro, o filho dele se afogou e quando ele se apercebeu, a criança já estava boiando na piscina. Deus me livre. Acabou a carreira do Marinho. Deus me livre e guarde de uma coisa dessas aí. E acontece. Pais sabem como, principalmente criança pequena, né? Fração de segundo. Você tem que ficar atento. Mais num lugar assim onde tem bastante gente. Praia, o que perde. Chegou a ver no Rio de Janeiro uma vez uma iniciativa lá de se distribuir braceletes, sim, pulseirinhas para as crianças e tal, com informações, porque não é no meio de um monte de gente, para uma criança se perder é a coisa mais fácil do mundo. Para acontecer um acidente, Caio, é fração de segundo. É fração de segundo. Eu conversei com uma moça no começo desse ano que contava que foi à praia com o filho e perdeu o filho. Essa moça descrevendo o desespero que sentiu porque não achava o filho. E ela usou um recurso que eu me lembro, quando era criança, meu pai ter usado esse recurso certa vez quando nós estávamos na praia e eu me perdi do meu pai. Sabe como ele me achou, Ivan? Com uma máquina fotográfica. Graças ao zoom, porque naquela época não tinha celular, naquela época não tinha internet, quanto menos as máquinas modernas que há hoje. Mas a máquina que ele tinha na época, que ele tinha levado para a praia, tinha o zoom da lente. Pelo zoom da lente ele me encontrou. Essa mãe me contava no começo do ano uma história idêntica. Ela disse, olha, eu peguei o celular, a máquina do celular, tentei puxar o zoom e pelo zoom eu encontrei meu filho. Mas é uma situação de desespero total e absoluto, não é? Deus me livre. Eu imagino a situação. Perder, está falando aqui que é uma coisa que não é natural, né? Antinatural, é perder um filho, né? O filho ir antes do pai, né? Dos pais.
Você imagine a situação, e há muito no Brasil, uma situação que pouco se fala, lamentavelmente, no Brasil, e que se deveria falar mais, deveria haver um empenho maior das nossas autoridades, inclusive, de se tentar resolver esse problema. A quantidade de crianças desaparecidas no Brasil é uma enormidade. Você imagine, Caio Bortolã, que paz terá... E nas mais variadas circunstâncias, né? Um pai que perde um filho, sabe, nunca vai superar isso, mas enfim, vai haver uma certa aceitação, porque ele sabe que o filho dele morreu. E ele não é sepultou isso? o filho, né? Pois é, vai haver A uma história certa... terminou ali, né? Pois é, vai haver uma certa aceitação ao longo do tempo, vai haver uma certa aceitação, uma conformação, qualquer coisa assim. Agora imagine alguém que o filho tenha desaparecido, que você não sabe coisa alguma. É o caso da irmã daquele lutador de Acho que nunca vai UFC, ter paz, né? o Vitor Belfort, que é casado com a feiticeira. Né? O Vitor Belfort é uma figura pública e a feiticeira, a esposa dele, a Joana Prado, também. E a irmã dele, a Priscila Belfort, desapareceu há sei lá quantos anos. E não foi encontrada até hoje. Então, tem-se a esperança de encontrá-la viva, muito embora isso pareça ser bem pouco provável, né? Eu vou me remeter, Ivan, ao caso, isso é muito antigo, do garoto Carlinhos. Isso. Você se lembra disso? Isso é no tempo quase no tempo da Marta Rocha, isso. Quase no tempo da Marta Rocha. Denuncia da Maria Esther Moreno. Por aí. Mas o caso Carlinhos foi um caso que ganhou uma repercussão... E qual foi o desfecho do caso Carlinhos? Até hoje, Caio. Até hoje não se sabe. Apareceu um cara uma vez que disse que o Carlinhos estava em Belo Horizonte, era um homem já, não sei o que, quem teria localizado, mas nunca se comprovou isso. Nunca se comprovou. A história do menino Carlinhos, até hoje, é um grande mistério. Um menino muito bonito que desapareceu do Rio de Janeiro, né? Isso foi década do quê? Em 60? Eu acho que final da década de 70, começo da década de 80. Uma coisa assim. Ele desapareceu lá do Rio de Janeiro e nunca mais se ouviu falar. Foi de fato uma negligência, porque se a família não tivesse negligenciado, o garoto não tinha caído na piscina. Mas o que eu quero analisar é o seguinte: ainda que tenha havido negligência, será que os pais... O pai não, né? O pai estava lá no Equador para jogar pelo Palmeiras, mas a mãe, eu não sei se tios estavam lá ou se avós estavam lá. Será que eles queriam isso? É evidente que não. É evidente que ninguém faz isso de propósito. Foi negligente, mas foi acidental o episódio, né? Não, eu acho que essas coisas acontecem numa fração de segundo. Não é... Ninguém faz isso de maneira... Quer dizer, ninguém, né? Sei lá, esse mundão tá tão esquisito, né? E o importante é que o Guerra vive numa mansão em Alphaville, em São Paulo, uma das regiões mais ricas do Brasil, mais ricas da capital, e na região do Alphaville tem um hospital Albert Einstein, que é o principal hospital do Brasil, é o hospital que tem o melhor aparelhamento do Brasil, os melhores médicos do Brasil trabalham no hospital israelita Albert Einstein. Então, os bombeiros socorreram o garoto foi levado à unidade do Einstein em Alphaville e depois transferido para o hospital israelita Albert Einstein, que fica no Morumbi, em São Paulo. E lá ele segue. Agora, o quadro do menino ainda é um mistério. Há quem diga que ele vai sobreviver e sem sequelas, e há quem diga que ele apenas está estável, né? E a família não quer revelar o quadro do garoto. O fato é que o Guerra deve ficar afastado das suas atividades por alguns dias, né? Olha... Eu acredito que o Guerra não vai voltar a jogar, por exemplo, no domingo, né? Não vai ter cabeça para jogar no domingo, talvez nem na próxima quarta-feira, quando o Palmeiras joga. Recebe o Corinthians no Allianz Parque. Enquanto o filho não se recuperar plenamente, o cara não tiver uma tranquilidade de que a criança realmente se recuperou, porque tem um problema disso aí, né? Tem um problema aí que a gente não sabe. É o quanto tempo que o cérebro ficou sem... Você falou, vai ficar sem sequelas. A gente não sabe quanto tempo o cérebro dessa criança ficou sem oxigenação. Se ficou sem oxigenação e quanto tempo. Dependendo... Quais são os danos, né? Aí, meu amigo, aí você não... né? Aí é complicado. Aí o bicho pega. Agora, ainda essa semana, num jornal da Globo News, você deve ter visto, quem nos ouve ver deve ter visto também, uma grávida foi baleada no Rio de Janeiro.
a bala atingiu o bebê. Eu vi esse caso. A que ponto chega a violência no Rio de Janeiro? E ontem uma teve bala mais uma criança. perdida atingiu um bebê e o bebê, eu não tenho informações do bebê agora, eu não sei se ele irá sobreviver, mas caso sobreviva, esse sim sobreviverá com muitas sequelas. Os médicos estavam dando esperanças ontem da situação da criança. Parece que a situação já não é tão gravíssima quanto a princípio parecia ser. Os Porque a bala entrou médicos já estão oferecendo pela algumas orelha, esperanças. ela desceu pelo rosto, ela pegou... Imagine só o tamanho de um bebê, ainda no útero, né? É um bebê muito pequeno, é um bebê de alguns centímetros. A bala praticamente cruzou o corpo todo desse bebê. E a mãe tem a impressão que faleceu, né? Então, também não sei. Acho que não. Não, a mãe... Ontem teve mais um caso de uma criança dentro de uma escola, atingida por uma tal bala perdida. Né? Tal bala perdida, atingida dentro de uma escola. Ontem, uma criança na faixa dos seus 15 anos, uma menina, uma coisa que o vale. Quer dizer, a situação no Rio de Janeiro realmente é profundamente lamentável. Eu tenho falado aqui nos programas, Caio, de um coronel da Polícia... Esse coronel, né, um coronel reformado da Polícia Militar lá do Rio de Janeiro, que ele preside uma ONG lá no Rio de Janeiro, que agora, infelizmente, não vou lembrar o nome dessa ONG, mas é uma ONG que procura levar uma cultura de paz, né, para a cidade do Rio de Janeiro, que vive uma onda de violência há não sei quanto tempo já, né? E ele é um homem da área de segurança, um coronel da Polícia Militar, né? Foi coronel da Polícia Militar, eu não me lembro se chegou a comandar a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mas ele é um crítico dessa política de enfrentamento que existe, infelizmente, no Brasil hoje. Essa política de enfrentamento, da forma como ela é aplicada, ele diz, olha, não adianta, nós não vamos resolver o problema. Ivan, a mãe do bebê recebeu alta médica, o bebê segue internado em estado gravíssimo no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Informação dos nossos ouvintes. Nosso produtor, Gustavo Médici. Gustavo, obrigado, Gustavo. Enfim, esse coronel da Polícia Militar, né? Ele é um crítico dessa política de enfrentamento. Ele diz que isso não conduz a nada, não resolve o problema da criminalidade e acaba atingindo quem? Não atinge só o bandido, né? Policiais militares morrem aos montes, às dezenas no Rio de Janeiro nessa política de enfrentamento. E a população civil vai no embrulho, vai no pacote. Então ele condena, ele diz que as forças de segurança no Brasil têm que encontrar uma outra forma de combater o crime organizado, principalmente o tráfico de drogas, porque ele falou, essa não deu certo. E o resultado está aí, ó. Eu sei que você é um entusiasta da Copa do Mundo no Brasil, da Olimpíada no Rio de Janeiro. Eu acho que sim, eu acho que devia ser realizado. Eu penso diferente de você, eu sou contra. Eu acho que o Brasil é aquele parente pobre endividado para quem outro parente pobre endividado pede dinheiro. É aquela coisa que certamente quem está nos ouvindo e vendo agora deve ter passado em algum momento da vida. Você está quebrado, você não tem um centavo no bolso. Aí vem aquele seu primo, às vezes até distante, olha, me empresta um dinheiro, devolvo para você amanhã. Você não tem para pagar as suas contas pessoais, mas você empresta um dinheiro para ele. Ou seja, você que já não tinha dinheiro, aumentou a sua dívida e o seu primo que emprestou de você não vai te pagar, ele vai continuar endividado. Me parece que o Rio de Janeiro acabou fazendo cortesia com um chapéu alheio, não, com um chapéu que não tinha. Eu vou ao Rio de Janeiro agora em setembro, no período do festival Rock in Rio, e aí eu vou ter mais subsídios, eu vou poder dizer se ficou algum legado de fato, sobretudo na mobilidade urbana lá do Rio de Janeiro, se melhorou para a população do Rio, não é? O VLT, o BRT, o metrô, se de fato melhoraram a questão do deslocamento de um ponto a outro. Mas o fato é que a Polícia do Rio não recebe salário, o professor no Rio não recebe salário, a saúde do Rio quebrada, pessoas sendo atendidas em corredores de hospitais e pronto-socorros, além da insegurança da população. E aí você imagina uma coisa, o atual governador do Rio de Janeiro, o Luiz Fernando Pezão, que teve um câncer muito duro, enfrentou o câncer e é o atual governador do Rio de Janeiro, é vice do Sérgio Cabral, foi vice do Sérgio Cabral em todo o período que o Sérgio Cabral ocupou o governo do Rio.
E o prefeito da cidade do Rio de Janeiro é o Marcelo Crivella. O Eduardo Cunha, que agora parece que vai fazer delação premiada, é deputado carioca. Então perceba que o Rio de Janeiro, tão lindo, talvez a cidade mais bonita do mundo, um polo turístico do planeta. Capital cultural do Brasil. Né? Capital cultural do Brasil, ex-capital federal. A cidade do Brasil que mais turistas recebe certamente. Muito também em função do carnaval. Não deve ter carnaval no ano que vem, porque o Crivella já disse que vai repassar a metade do dinheiro que era repassado para o carnaval do Rio de Janeiro, além de todas essas mazelas. O povo que não pode sair na rua. Outro dia saiu uma estatística de assalto dentro de ônibus no Rio de Janeiro. Então, olha só que coisa. O trabalhador vai trabalhar, pega o ônibus lotado, transporte coletivo em geral não é bom, é assaltado. A criança vai para a escola e é atingida por uma bala perdida. O professor não recebe, o policial também não. E o Sérgio Cabral deve ter recebido, segundo estimativas de propina do transporte coletivo, 120 milhões de reais. Tá bom para você, meu amigo? Tá bom, tá bom. 120 mais, milhões. Cada vez que ele subia o preço da tarifa, pingava um no bolso dele. Esse é o Rio de Janeiro. Então, isso é o que fizeram do Rio de Janeiro. Então, mas acontece o seguinte, eu continuo com a minha opinião de que a Copa do Mundo deveria ser realizada como foi no Brasil e as Olimpíadas também como foram realizadas lá no Rio de Janeiro, continua. Com 12 estádios a Copa do Mundo? Se pode se realizar uma Copa do Mundo com 8 estádios? Não, então, pera um pouquinho. Né? Quando eu digo que eu continuo favorável à realização... Construindo um estádio para o Corinthians, não poderia ser no Morumbi, reformado? Eu não estou, evidentemente, dando um aval, né? A bandalheira, porque foi uma bandalheira. Né? Infelizmente, nós temos aqui no Brasil gente que faz o que faz. Né? Como é que chama aquele cara que era do vôlei e hoje é o presidente do COI? Nusma. Carlos Nusma. Carlos Nusma. Gente... Quantas acusações sobre... Esse cidadão estava lá no comando. Até no uniforme usado pela delegação brasileira então, teve fraude. Claro que eu não vou dizer, vou ser favorável à bandalheira, não. Isso deveria ter sido realizado, sim, de uma outra maneira. Mas que, na minha opinião, deveria ter sido realizado, deveria sim. Você fala das mazelas do Rio de Janeiro, mas não é porque realizou a Copa do Mundo, não é porque realizou as Olimpíadas. Já vinha assim. Isso só agravou. Por exemplo, uma situação que provocou esse caos no Rio de Janeiro... Mas, Ivan, você está devendo dinheiro no banco. Sim, Você vai comprar um carro novo, Ivan? Sim, pois é. Se você está devendo para alguém, o que você faz? Você vende o seu carro, não é isso? Pois é. Você vai andar de ônibus. Eu estou sem dinheiro, eu estou devendo. Eu saio do plano médico particular, eu vou para o SUS. Eu não vou comprar um carro novo, eu não vou fazer uma viagem para a Europa. Hoje eu falei aqui no programa, de manhã e agora, no Educadora de Manhã, na Voz do Povo, eu falei de campanha política. A propaganda que é feita na campanha política, a imagem que vende para a gente, eles vendem para a gente do político, né? E a gente costuma ir pela propaganda política, a gente compra aquela imagem bonita do político, e aí o cara senta na cadeira e faz tudo diferente do que ele pregou na campanha política. Né? O que venderam para a gente quando da Olimpíada, quando da Copa do Mundo? Olha, não vai ter dinheiro público. Não vai ter, foi isso que venderam para a gente. Não vai ter dinheiro público. Vai ter parceria público-privada, vai ter iniciativa privada que vai pôr dinheiro aqui em parceria com o poder público. Não vai ter dinheiro público. Foi isso que venderam. Olha, se não vai ter dinheiro público, legal, bate palma, bacana. Você sabe que os aeroportos brasileiros, alguns são da Infraero e da iniciativa privada, né? Houve concessão de aeroportos. Então, alguns aeroportos são da Infraero e tem um parceiro da iniciativa privada. A Folha de São Paulo publicou, ou o Estado de São Paulo, me perdoem o lapso, faz alguns dias, um relatório que aponta, a própria Infraero levantou, que nas reformas, nas ampliações dos aeroportos para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, e o aeroporto fica, né? O fato é que o Brasil tinha aeroportos de menos, ainda tem aeroportos de menos, e aeroportos muito ruins. Os aeroportos, de fato, foram muito melhorados, e isso fica ad eternum, para ser usado pelo brasileiro e pelo estrangeiro também. Muito que bem. Sabe quanto a mais foi gasto em reforma e ampliação? A Infraero descobriu? Passa da casa dos bilhões. Deve ser. Se então, tratando de Brasil. Guarulhos, por exemplo,
para que a reforma fosse feita em Guarulhos, para que Guarulhos fosse construído o Terminal 3, que fosse ampliado como foi e ficou muito bom, digamos que o orçamento fosse 1 bilhão. Ficou em 2,5 bilhões. Igualzinho o estádio do Corinthians. E aí você vai dizer, cara, você é corintiano. Sou, mas me envergonho, Agora, quer que eu diga uma coisa pra você? com essa história de Lula, André Sanches, Odebrecht no estádio do Corinthians, Agora, que poderia ter sido feito com R$500 bilhão e que vai custar ao Corinthians, e o Corinthians tem de pagar, o correto é pagar, mais de 1,5 bilhão. Agora, quer uma outra informação sobre isso? Sobre essas obras faraônicas e estes superfaturamentos, estes orçamentos que explodem, né? Quer uma outra informação a respeito disso? Copa do Mundo na Rússia. A Rússia é um outro Brasil. Diz que o que aconteceu... Não, diz que o que aconteceu no Brasil é pinto, perto do que está acontecendo lá, porque é outra corrupção também deslavada. Diz que é pinto o que aconteceu no Brasil, é o que está acontecendo na Rússia agora. Só que era um país mais desenvolvido. Nós perdemos para eles, ó. Que o Brasil, né? Um país mais desenvolvido. Então não precisa tanto de aeroportos, portos, obras viárias. A economia é equivalente, viu? Não é muito mais desenvolvido que o Brasil. A economia é equivalente. Não, eu digo em termos de infraestrutura. Os países europeus estão muito na frente do Brasil em termos de infraestrutura. Não tem esgoto a céu aberto na Europa, por exemplo. A Rússia o legado do comunismo da União Soviética, o legado do comunismo para a Rússia é a potência bélica. A Rússia é uma potência bélica. Esse Putin aí, inclusive, é um produto da Guerra Fria. Ele era... Parece que da KGB, qualquer coisa. É um produto daquele negócio. É bom que se diga que a Copa é da Rússia, né? A Copa não é das uniões, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E nem do leste europeu, né? Não faça a confusão que o Temer fez. A Copa é da Rússia, que é o principal país da antiga União Soviética. E é um país corrupto aos montes também. Exatamente. É corrupto aos montes. E dizem o político russo foi pinto perto deles. O político russo é o equivalente ao político brasileiro lá no leste europeu. A Rússia tem o Putin, como o Brasil teve o Lula, por exemplo. Agora... E tem o Temer agora. Pois é, mas agora ninguém sabe se o Temer vai ficar, não é? Parece que a corda está esticando para o presidente Michel Temer, porque o doleiro Lúcio Funaro vai delatar. O Eduardo Cunha já fez menção de delatar. O Eduardo Cunha já fez menção. Ele está desqualificando? Já fez menção de delatar. Não se sabe, mas talvez Gedel Vieira Lima delate também. E o PSDB está pulando do barco, né, Ivan? Porque o PSDB está olhando para uma futura eleição e imagina que se estiver no barco do Michel Temer, perceba que coisa, né? Tudo aquilo que foi feito para tirar o PT do poder não considerou que o PT não ficaria quieto. Olha. Não considerou o contra-ataque do PT. Né? E agora, ontem aconteceu um jantar em Brasília com a ex-presidente Dilma Rousseff, com a Cátia Abreu, senadora Cátia Abreu, que são, né, aliadas históricas, e o PT começa a preparar o seu contra-ataque, porque o PT não se conforma pela infidelidade segundo o PT, do Michel Temer. O melhor negócio que pode acontecer para nós hoje, já que nós estamos na M, já que nós estamos na lama, né? Lama e meia, né? O melhor negócio que pode acontecer agora é isso mesmo, é um entregar o outro. Já entrega todo mundo, não deixa escapar um. É o melhor negócio que pode acontecer agora. Nós estamos com limão, vamos fazer uma limonada. E a limonada é um entregar o outro. É a melhor coisa que pode acontecer agora. Eu sou favorável a eleições gerais já. Eu sou favorável já. É claro que essa discussão é uma discussão que não é fácil. Então, se você é favorável a eleições gerais já, eu vou colocar um adendo aí. Eu sou favorável, então eu concordo com você. Vamos para as eleições gerais agora. E não podem candidatar-se aqueles que apareceram na Lava Jato. Pode ser assim? Pode ser assim? Pode ser assim. Porque mas é uma coisa que não vai acontecer. Eu acho que a eleição geral é absolutamente inviável nesse momento. Acho que o Brasil precisa de calma, de tranquilidade. E é aquela história do tiririca, não é? O pior que fica, porque eu não sei se o Brasil resiste a um segundo impeachment. E parece que é o que vai acontecer no período de menos de 2 anos. O melhor agora seria o melhor. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. O melhor agora seria eleições diretas gerais já.
E aí, para jogar responsabilidade em cima de quem? De nós, cidadãos brasileiros, cidadão eleitor contribuinte. Nós. E aí, a responsabilidade que cabe a cada um de nós é a seguinte: qualquer um desses aí, que estejam acusados, que haja alguma acusação contra ele, mesmo que não comprovada ainda, deveria ser eliminado por nós. Nós deveríamos promover. Eu não vejo efeito prático em eleições gerais que tenham Lula, Dilma, Aécio, Alckmin, Gedel, Eduardo Cunha. Todos eles vão sair candidatos. Eduardo Cunha e Gedel estão presos, mas que tenha Romero Jucá, que tenha Renan Calheiros, que tenha Eunício de Oliveira, que tenha essas figuras que estão lá, que tenha José Dirceu, que pode se candidatar. Mas aí eu estou dizendo que a minha ideia de que o melhor para o Brasil hoje seria isso. Só que eu não consigo convencer a maioria da sociedade brasileira com essa proposta. A maioria, ou pelo menos a classe dominante, né, morre de medo do Lula se candidatar e o povo eleger o Lula. O Lula é o grande beneficiário de uma eleição agora. Essa proposta, que é a minha, que eu acho que é ideal, não passa por conta disso. Então, a classe dominante entende assim: olha, para evitar o efeito Lula de imediato, o ideal seria uma eleição indireta, um camarada que ficasse aí um ano, né? E em 2018 a gente voltaria a ter as eleições. Um pacto de governabilidade. Só que o Lula, em 2018, pode estar livre e pode se candidatar. Então, isso que está tentando evitar agora pode acontecer em 2018. O ideal para o Brasil hoje é um pacto de governabilidade. Aí fala a minha porção empresário. Eu falo em nome do empresariado. E não existe funcionário sem patrão, né? Da mesma forma que não existe patrão sem empregado, mas não existe empregado sem patrão. Então, fala a minha porção empresário. O ideal agora seria um pacto de governabilidade. Seria que o Brasil caminhasse estável, que a economia do Brasil não fosse tão afetada como já foi pelos seguidos escândalos de corrupção. Porque começou a crise política, depois uma crise de expectativa e hoje, efetivamente, a crise é econômica. Há 14 milhões de desempregados. O comércio sofre com isso. Cada vez menos gente comprando. A indústria, então, nem se fale. A indústria vem numa derrocada de anos e anos. Então, há que se pensar na sobrevivência do Brasil. Com esses corruptos, por hora, com esses corruptos. Não dá. Né? Não dá. Acho muito perigoso imaginar um novo impeachment que vai se arrastar por 6 meses, 1 ano, um processo desgastante, porque o seu Michel Temer não vai fazer o favor para o Brasil de renunciar, coisa que ele deveria fazer. Michel Temer deveria renunciar ao cargo, aí rapidamente são convocadas eleições indiretas e aí fica menos mal. Mas o seu Michel Temer, Ivan, está agarrado na cadeira e não vai largar. E o Brasil vai com ele para o buraco. E comprando parlamentares. A imprensa toda noticiou, está chamando os caras lá, distribuindo dinheiro a rodo. Em emendas parlamentares. Distribuindo dinheiro a rodo para se segurar no cargo. Veja onde que nós nos metemos. O ideal seria eleições diretas já, gerais. E a gente assumir o controle dessa bagunça, né, nas eleições diretas. O ideal seria isso. Mas não há meio de haver consenso sobre isso. Então, a outra alternativa seria eleições indiretas. A gente teria que achar um cara fera para conduzir o barco, né, daqui até o ano que vem, em 2018, em águas, né? Um cara só para conduzir o país daqui até lá, dar uma certa tranquilizada, uma respirada, até 2018 e aí a gente fazer as eleições. Mas aí é que tá, em 2018 o Lula pode estar livre para participar também. Então, pode, é uma possibilidade. Nós já teríamos uma... Em 2018 a Dilma Rousseff pode ser candidata a presidente do Brasil. O Aécio Neves pode ser candidato a presidente do Brasil. Então, nós estamos numa situação complicada. Mas essas seriam de momento, as duas alternativas. Eleições diretas já, o que me parece que é inviável, ninguém quer aceitar essa proposta, né? Eu acho que era melhor, mas ninguém quer aceitar. A outra seria eleição indireta, achar um cara bacana pra caramba aí para conduzir o país aqui até 2018. Em 2018 a gente fazer as eleições e aí tocar em frente, vamos ver o que acontece. Agora, a partir daí também tem uma outra situação. Não adianta também só fazer as eleições e fazer como a gente faz. Entrega na mão do cara aí, do Joaquim Barbosa, do Moro, do Bolsonaro, entrega na mão dele e deixa ele fazer o que ele bem entender. Não. A gente precisava
a estabelecer um Isso é uma compromisso. ilação, né? O Sérgio Moro não vai ser candidato. Não, estou falando, né? tô falando assim. Não, eu tô falando assim. O Jair aquela coisa Bolsonaro de- deve qualquer um desses. ser candidato, mas Qualquer não um tem desses. fôlego para se eleger presidente Não, da não, eu República. tô falando uma E hipótese. o Joaquim cara. Barbosa eu acho que é um bom nome agora. Não sei se ele tem filiação Tô falando- partidária. eu Estou falando de fato, forma não sei. hipotética. Alguns nomes que saem fora do padrão aí dos políticos, né? Que saem Luciano fora... Huck, né? essas coisas assim. A gente tem que, o cara tem que assumir um compromisso com a sociedade brasileira, que é o seguinte: promover uma ampla reforma política, tributária, da Previdência, enfim, reformar este país para que esse país possa andar nos trilhos daqui por diante. Ivan, muito Um obrigado abraço. pelo presente, um bom almoço, até amanhã. Obrigado, até amanhã. Boa tarde, Educadora.